A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora de telejornalismo local, é o nosso segmento de bate-papo aqui nos estúdios da TV Serra, sempre com a presença de convidados da nossa comunidade. Nossa gente se vê aqui na TV Serra. Vocês nos acompanham aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook, na nossa página TV Serra Farroupilha. Curta a nossa página, siga a nossa página, nos acompanhe, fique conosco. Ainda tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela TV Serra. Tem o Instagram e ainda o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site você encontra as reportagens do dia e um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está 24 horas ao vivo também pela Rede Mundial de Computadores na internet, no nosso site www.tvserra.tv. Então a gente faz tudo para estar sempre junto com todos vocês. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para retirar a máscara, mas a gente ainda continua usando a máscara. A máscara é muito importante, ela nos protege, a pandemia não está vencida, nós temos um enfraquecimento da pandemia, mas ainda precisamos nos cuidar bastante. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra uma das personalidades mais queridas da nossa comunidade em Farroupilha, o empresário Mário Carlos Buscaino. E olha as características, enfim, do seu Mário Carlos Buscaino. Ele tem o mesmo número, a mesma idade que o município de Farroupilha. Ele é um pouco mais velho do que Farroupilha. O município de Farroupilha completa em 11 de dezembro 87 anos de emancipação política. E o seu Mário Buscaino nasceu no dia 9 de setembro também de 1934. Então, ele tem a idade do município de Farroupilha, nasceu um pouquinho antes do movimento emancipatório que criou o município de Farroupilha. Natural aqui do município, os pais dele moravam onde ele reside hoje, ali a uma quadra da Igreja Matriz, no centro da cidade. E vocês prestem atenção na nossa entrevista, no nosso bate-papo, porque o seu Mário tem uma memória muito boa e vai nos contar preciosidades da história do município de Farroupilha. Seu Mário, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra, fico muito feliz com a sua presença. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Serra e estou à disposição da vossa... Com certeza. Bom, o senhor tem um privilégio, né? Porque, na verdade, quando o município de Farroupilha fica mais velho, o senhor também fica mais velho, né? Velho. Fica mais... Nem é velho, é mais experiente, experiente, né? Com mais certeza. idoso, experiente. O senhor nasceu alguns meses antes da emancipação de Farroupilha, né? Farroupilha. Certidão, Vila Nova Vicença, 3º Distrito de Caxias do Sul, que depois passou Farroupilha. Naquela época ainda, há 87 anos, pertencíamos a Caxias do Sul, né? Certo. Bom, e o que o senhor recorda dos tempos também de criança, dos tempos de adolescência? Como era Farroupilha antigamente? Muita história para contar, porque a população era 8, 9 mil habitantes, e Farroupilha começou a desenvolver depois na administração do Avelino Majone, que veio o primeiro distrito industrial do estado. E aí então Farroupilha, hoje eu acho que está em 80, 85, 90 mil habitantes. E aí progrediu bastante, mas antes só dependia da produção agrícola, que era o vinho, porque antigamente plantavam trigo, linho. Hoje nem mais se quer isso aí, porque aqui em Farroupilha hoje a produção maior é a uva, o vinho. Sim.
Então, assim, tem muita história para contar, né? Que toda a Farroupilha, né? Que desenvolveu, que, assim, as pedras de calçamento que botaram isso... O senhor recorda das primeiras pedras de calçamento colocadas em vias públicas aqui em Farroupilha? Farroupilha. Que ali que era o antigo Funilaria Reginato. Reginato. José Reginato, aonde começaram a primeira quadra na Júlio de Castilhos, que começaram a calçar o paralelepípedo. Ou seja, esse trecho entre a Rua Independência que segue, que desce, e a 13 de maio que sobe, né? Aí começou os primeiros pedras de paralelepípedo. O senhor recorda que ano foi isso aproximadamente? Isso foi em 47, 48. Antes de 1950. Antes. Sim. Certo. E aí, a partir daí, então, o calçamento aos poucos também foi avançando. Foi avançando. Primeira rua que era a antiga estrada, a Júlio de Castilhos, sim, né? Que levava a Porto Alegre. Era a primeira estrada de Porto Alegre a São Paulo. Que depois veio a 116, depois veio a 101. Sim. Mas a principal... A estrada que ligava São Paulo a Porto Alegre era a Júlio de Castilhos. Certo. E, por sinal, até a Júlio de Castilhos, quando abriram ela na Vila Nova Vicença, uns tios meus pediram para endireitar um pouco a Júlio de Castilhos. Que ela tinha muita curva, né? Muita curva. E era um engenheiro alemão, Jansen, sobrenome, que até hoje tem o nome da Vila Jansen. Certo. E que, então, os meus tios não se entenderam muito com esse engenheiro e andaram brigando. Ele apanhou e aí ele entortou mais ainda. Foi o contraveneno, então? Foi o contraveneno. Contraveneno, sim. E como é que era naquela época? Bom, tinham muitas casas aqui onde hoje era o centro, ou era uma casa e lá tantos metros tinha outra casa? Como é que era isso? Era tudo casa de madeira. Tudo casa de madeira. Madeira. Hoje, por sinal, ainda existe ali onde é que tem a banca de revista da República. Sim, bem ao lado da sua casa. É uma casa mais antiga aqui, quase de Farroupilha, tudo feito... Isso que ainda que era do primo Postali, que era o proprietário, e ele pegou tudo madeira velha, que foi desmanchada uma casa aí no Fantão, e ele construiu essa casa. E ainda está com essas madeiras velhas, que naquele tempo era pinheiro de copa, sim, cerno, e ainda está lá as tábuas. Bom, na verdade o senhor foi vizinho, teve o privilégio, vou dizer vizinho porque tinha alguns metros do ex-prefeito Avelino Majoni, né? Sim. O Majoni morava na esquina de cima, o senhor estava logo abaixo ali, né? Isso aí. E o Majoni foi um visionário para a Farroupilha? Foi o que mais desenvolveu na administração do Avelino, que quando... Foram 3 mandatos, né? Fundou o primeiro distrito industrial de Farroupilha, que aí, então, desenvolveu uma coisa... Aumentou muito a cidade. Mais de 200%, 300% a população. Sim. Naquela época que foi criado o Distrito Industrial de Farroupilha, esse onde está a Tramontina, a Trombini, a Soprano e também havia outras empresas, naquela época, eu lendo a história, eu constatei de que realmente quase não passou o projeto de criação do Distrito Industrial, foi por um voto que o Majoni venceu na Câmara Municipal, né? Porque ele adquiriu uma propriedade dos meus primos lá, dos Ito Fetter e de Fetter, e fundou o Distrito Industrial, que aí, então, só teve que aumentar, porque aí a primeira das indústrias que instalou lá foi a Tramontina, a Trombini, Soprano e uma fábrica de garrafão. Sim. Que depois essa fábrica de garrafão faliu e aí a Grendene começou lá. E hoje a Grendene é o maior empresário de Farroupilha. Então, aí desenvolveu, quando foram aí para a Volta Grande,
que aí tinha uma outra, onde que se instalou a Grendene, era uma metalúrgica Fávaro, e faliu, e eles adquiriram. E hoje, então, aí é a matriz da Grendene, né? A matriz, com certeza. O senhor lembra qual foi o primeiro bairro que foi criado em Farroupilha? Foi na administração do Clóvis Tartarotti o São José, né? Bairro São José. São José, que aí então, começou o primeiro, assim, bairro industrial. Bairro, assim, com terrenos menores, assim, para funcionar, para empregados, né? Para pessoas, sim, assim, mais humildes. E hoje, por sinal, é um dos bairros importante, que nem o 1º de Maio hoje. O 1º de Maio também hoje tem mais de 15 mil habitantes. É muito maior que tantos municípios gaúchos. Muito maior que muitos municípios. Eu trabalhei lá, primeiro comecei com os calçadistas, loteamento para os calçadistas. Depois, aí foi 3 ou 4 etapas que foi construído o loteamento 1º de Maio. Até porque o bairro 1º de Maio, hoje o bairro 1º de Maio, na época loteamento, ele surge muito em função do desenvolvimento da Grendene e da vinda para cá de mão de obra de pessoas para trabalharem na Grendene. Por isso que, na verdade, ele teve uma origem sendo um bairro essencialmente calçadista, mão de obra calçadista, né? Ali, por sinal, 90% dos moradores aí são imigrantes. Gente que veio de fora, De né? fora. Eu tenho uma funcionária em casa que veio de Rodeio Bonito. E aí já trouxe mais parente, coisa. Então, do Alto Uruguai, da fronteira, tenho de diversas regiões que vieram para Farroupilha, né? Aí um puxava o outro. Bom Jesus, e de todos os lugares aí. Inclusive o senhor foi também pioneiro em Farroupilha com a criação da primeira empresa de terraplenagem. A terraplenagem em Farroupilha, que é de sua propriedade, foi a primeira aqui no município? Aqui no município, que foi incentivado muito por o gerente do Banco do Brasil, Rui Vasco Gonçalves. Um simples papo com ele, ele me disse: Buscaíno, aqui em Farroupilha não tem uma terraplenagem, tem que vir de Caxias ou de Bento Gonçalves, por que não adquire umas máquinas aí e bota terraplenagem? E aquilo me incutiu na cabeça que eu, não, vou fazer. E comecei. Hoje quase 50 anos. Quase 50 anos da terraplenagem em Farroupilha? Farroupilha. Não teve um lugar no interior de Farroupilha, do estado, até Santa Catarina, Paraná, que eu tenha trabalhado. Sim, é por isso que a gente diz terraplenagem em Farroupilha, aquela do Buscaíno, porque todo mundo conhece desta forma, né? Porque até uma ocasião eu estava na frente da terraplenagem e eu vi que uma senhora passou para cima e para baixo. Aí eu perguntei para ela: a senhora está procurando alguma coisa aqui? Sim, a terraplenagem do Buscaíno. Não, é aqui mesmo, é aqui. Ela procurando a terraplenagem Buscaíno, mas ela só via terraplenagem Farroupilha. Por isso que ela estava em dúvida também, né? Certo, com certeza. Bom, e no início o senhor sempre trabalhou com a questão com serviços de terraplenagem ou no início da sua vida o senhor teve outras ocupações profissionais? Eu comecei com acacicultor. Fui um dos primeiros acacicultores aqui em Farroupilha. Mato de acácia, que na época a casca valia mais que a lenha, porque eles produziam o tanino em Montenegro, da Tanac, e naquela época não existia motosserra, e era tudo cortado a machado. Eu cheguei a ter 8 ou 9 cortadores de lenha, tudo a machado, porque não existia motosserra. E depois, naquele tempo, também não existia o gás. Então, o pessoal consumia muita lenha. E aí comecei, né? Depois fui
diminuindo porque veio o gás, né? Então muito mais fácil. Facilidades, né? Facilidade, né? Com certeza. Bom, o senhor lembra muito do desenvolvimento, da evolução do município de Farroupilha. É claro que o senhor colocava, por exemplo, das primeiras casas, né? Talvez a grande maioria, talvez não, com certeza a grande maioria já nem exista mais também. Mas tem alguma outra construção um pouco antiga também que marcou aquela época e que ainda está presente no dia de hoje? Bom, o primeiro prédio aqui em Farroupilha foi o prédio Gasperim. Gasperim. Que aí começou também o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil. Os dois primeiros prédios foi o Gasperim, dos vinhos Gasperim, e do Francisquini, que foi até um político, ele foi vice-prefeito. E o apelido dele era Beppe Francisquini. Beppe Francisquini. E então aí começou a desenvolver os dois primeiros prédios. Depois, sim, aí começou outros. E onde é que estavam esses prédios aí? Na Pena de Moraes, entre a Marechal Floriano e a Júlio de Castilhos. A Júlio de Castilhos. Na Pena de Moraes. Aqui na Pena de Moraes. Né? É. Que agora prédio mesmo, assim, o primeiro ainda, que estava até em construção, foi o Merlin, edifício Merlin. Sim. Botava um edifício Merlin, botava um edifício Manuel Pascoal, mas era um piso só, dois. Então aí botava um edifício. Mas assim que saiu mesmo foi esse aí. Depois veio Pedro Emília, depois veio outros mais aí, né? Que eu também era sócio do Luiz Senhor, e aí nós tínhamos uma construtora. Sim. Construímos diversos prédios aí. E então, aí começou a desenvolver. Hoje tem prédios aí de 15, 16 andares, aí, o Himalaia. O Himalaia que é o arranha-céu de Farroupilha, de Farroupilha. Né? Hoje tem 3 frentes, na Júlio, na República, na Pinheiro Machado. Na Pinheiro Machado, é isso aí, sim. É bom porque aí esses empresários investem em Farroupilha. Isso faz muito bem para a cidade. Com certeza. A questão de energia elétrica, de luz, na sua época não tinha energia elétrica, não, né? Não tinha. Tinha o moinho Covolan que fornecia, mas ele fornecia até às 10 horas, 9h30, 10 horas. Depois cortava. Depois parava, né? E aí depois veio lá do 30, que tinha uma usina pequena lá que também fornecia, né? E aí depois veio aquela do São Francisco de Paulo, lá do Passo dos Bugre, e aí também aí melhorou um pouco. E depois, cada vez progredindo mais ainda. Foi progredindo. E como é que era antigamente, por exemplo, na vida, em casa, conservar os alimentos? Porque não tinha geladeira. Não tinha, não. Depois começaram os primeiros frigidéres, né? Começou. Que é uma marca de geladeira, na verdade. Como é que era aquele... Claro, isso não foi só em Farroupilha, em outros municípios também, mas como é que era conservar os alimentos, enfim, como é que vocês davam conta do recado? Eles usavam cozinhar a carne de porco e botavam na banha. Na banha. Para conservar. Isso no Paraná também, eu peguei épocas lá que também não tinha luz elétrica, faziam isso. Sim. E charque, mas era carne, comprava, que tinha o açougueiro, o Joanim Zanonato. Então a gente ia comprar um pedacinho de carne por dia, né? Porque não podia guardar. Estocar em casa. Não podia, não. E se comia muito churrasco naquela época ou era só em datas especiais? Mas era em datas especiais. Datas especiais, né? Festa de igreja aqui, da Igreja Nossa Senhora que então eles usavam até os espetos de madeira, de espeto de pau. Então usavam isso aí para vendiam um espeto. Eu sei que meu falecido pai, minha mãe, então, mandavam buscar um espeto. O espeto. Então, aquilo naquele tempo era assim, não tinha tudo feito no chão, assim, botava os tijolos
E aí assava o churrasco. Com certeza. Eu vou pedir licença ao Mário Carlos Buscaino, empresário da nossa cidade, 87 anos. Ele tem a mesma idade que o município de Farroupilha. Nesse 11 de dezembro, Farroupilha completa 87 anos e o seu Mário Buscaino está com a gente aqui, recordando um pouco da memória, da história. Ele tem muitas coisas para nos contar. Na volta, eu quero tratar com o seu Mário também a questão da construção da igreja matriz, a doação do terreno para a construção da igreja e a doação do terreno para a construção do cemitério público de Farroupilha, que foi doado o terreno por um luterano. Naquela época se chamavam os protestantes, né? Mas a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Tudo para o seu pet a um clique de distância. Confere essa novidade exclusiva que está chegando em Farroupilha. A Lojas Colombo, que tem tudo para a sua casa, agora também tem tudo para o seu pet. São alimentos, roupas, brinquedos, acessórios e medicamentos que você encontra no colombo.com.br. A entrega é em até 1 hora e o frete é gratuito para a cidade. São mais de 1000 itens para o seu pet em até 6 vezes no cartão. Acesse colombo.com.br ou nos chama no WhatsApp e confira. É só na Colombo Pet. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. O futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos de sol. Os lançamentos do momento e as novidades da hora. Os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. A Toque de Classe é a pioneira na cidade na montagem e desmontagem de árvores de Natal. Agende conosco e decore sua casa ou local de trabalho com a nossa linha exclusiva. São árvores natalinas, guirlandas, laços, arranjos, enfeites diversos e muito mais para deixar sua residência ou comércio impecável para o Natal. Confie a Toque de Classe, a decoração natalina e surpreenda-se. Passadas as festas, nossa equipe fará a desmontagem de toda a decoração. Simplifique e viva intensamente a magia do Natal com a linha completa de decoração da Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente ao Banco do Brasil. Fone 3268-1466. Já estamos de volta com a nossa entrevista do Dia TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui é o telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta na nossa programação. Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios o empresário Mário Carlos Buscaino. Ele tem a mesma idade que o município de Farroupilha. Farroupilha completa 87 anos e o seu Mário é um pouquinho mais idoso. Nasceu no dia 9 de setembro de 1934. Mas, seu Mário, me conte. A questão, o senhor viu a construção da Igreja Matriz de Farroupilha, mas antes de falar da construção, a doação do terreno, onde hoje tem a Praça da Matriz, ela foi feita pelo seu avô? Avô Carlos Fetter, pai da minha mãe, que ele doou terreno para a igreja, doou o terreno do cemitério e o Largo Carlos Fetter, onde é que o meu avô foi quase o primeiro morador aqui na área urbana da cidade. Onde é que tinha o posto do Ego Jorge, ali meu avô veio e derrubou um mato 40 por 40 e construiu a casa. Aí depois ele botou a primeira serraria em Farroupilha, que era aí perto do Moinho Covolã. E aí ele doou terreno para a igreja dos evangélicos, aí da igreja luterana, na época dos protestantes. Na época era protestante, e os católicos aí, o cemitério. E aí tinha o Monsenhor Tiago Bombardelli que cercou o terreno do cemitério e dividiu. Não quis ficar junto com os evangélicos de confissão luterana, os protestantes. Então, mas depois, muito tempo depois, teve um senhor aí que mandou abrir o divisório do cemitério. A parte dos protestantes ficava mais ali no lado do bairro São José, naquele lado, e dos católicos mais aqui perto da terraplenagem em Farroupilha. Isso mesmo. É. E aí, então, houve uma polêmica, porque eu sei que meu pai ele era católico apostólico romano, mas não era praticante. Então, todas as vezes quando ele passava na casa do Monsenhor Tiago Bombardelli,
o Monsenhor dizia assim para o meu pai, você vai para o inferno. E meu pai dizia assim, você também vai. Eles brigavam, mas se davam bem. Sim. Se cutucavam, mas no fundo se davam bem. Se davam então, bem. Né? Certo. E como é que foi naquela época? Porque eu fico imaginando, né, um protestante, na época, doa uma área de terra no centro da cidade para a construção da Igreja Católica. As pessoas entenderam bem? Não houve dúvidas, não houve questionamentos? Como é que foi naquela época? Naquela época, assim, praticamente os terrenos aqui valiam muito pouco. Eu sei que meu falecido pai vendeu uma quadra inteira para a madeireira Santa Catarina, onde que hoje é a prefeitura, ali não. E eu consegui com esse dinheiro, era 1.000 contos de réis. 1.000 contos de réis. Consegui comprar uma Kombi. Então você veja como não valia nada os terrenos. Meu pai oferecia o terreno, ele dizia assim, mas depois eu tenho que pagar IPTU, não quero. Nem que desse de graça, não queria, porque tinha que pagar IPTU. Era uma coisa assim que... hoje que eu vendo os cadernos que eu tenho em casa, que as prestações do terreno, eu tenho que olhar e dar risada mesmo, porque era uma coisa que... valor bem baixo. Valor irrisório. Irrisório. Né? Irrisório, certo. E a construção da igreja matriz, o senhor lembra a igreja subindo, sendo erguida? Eu me lembro da igreja velha? De madeira velha. Ela estava logo do lado, né? Isso, do lado. E aí começaram a construir a igreja matriz. E ficou um tempo parado, porque aí não construíram, depois, muito tempo, depois deram continuidade dessa igreja, a parte mais alta, que é as torres. Eu me lembro que o construtor era o Aldo Mascarello, e aquilo demorou muito, mas concluíram. Hoje é um cartão postal da cidade de Farroupilha, né? Porque é muito bonita a igreja. Então, aquilo a gente viu que depois até tinha os que era a favor, o que era contra, porque o pessoal daí de Santa Rita não queria que viesse para Farroupilha. Porque né? Já tinha, na verdade, naquele momento se pertencia ao Santa Rita, ali Nova Vicenza, né? Já tinha igreja lá embaixo. Já tinha igreja lá embaixo. Que até meu avô ajudou, que ele tinha uma cerâmica, olaria. Sim. E eles ajudou muito, doou muito tijolo para a construção da igreja de Santa Rita. Que quando terminava a missa, eles vinham buscar os tijolos aí, assim, faziam como é que se diz? Um mutirão. Um mutirão para levar tijolo para baixo. Certo. E naquela época também acredito que veículo era coisa, não tinha, né? Não tinha, não era. Não tinha. Carroça, a cavalo mesmo, que o único... Os automóveis que tinha em Farroupilha podia contar na palma da mão. O senhor chegou a andar a carroça e a cavalo também? Não, eu tinha uma carroça para vender lenha, essas Sim. coisas assim, né? Cavalo, coisa. Mas eu, assim, praticamente, mas tinha que ir a Caxias, o Porto Alegre, era o ônibus, o único meio de coisa. Carro mesmo não tinha. Depois, quando eu comprei a Kombi, aí sim, eu ia para o Paraná de Kombi, porque tenho uma propriedade ainda lá em Santa Helena, e aí então viajei muitas, e depois na praia também, eu tinha lá em Estrela do Mar, perto de Torres, então aí ia de Kombi, uma Kombi 1962. 1962, sim. O senhor ainda tem a Kombi ou não? Não tenho uma Kombi aí, mas é mais nova. Um pouco mais nova. Aquela... Mas é relíquia também, né? É relíquia também. É uma relíquia, né? É. Com certeza. E algumas indústrias, algumas fábricas antigas que o senhor recorda que talvez hoje não existam mais? Aqui era a capital do calçado masculino, então tinha os calçados Broilo, Eger, Enervo, depois veio Pérola, depois a Sabria, e hoje praticamente tem uma, duas ainda que permanecem. Sim. Mas aí, não sei porque não evoluíram nos equipamentos, o que depois veio
o tênis, o calçado de plástico. E aí, então, caiu muito a produção do sapato aqui em Farroupilha. Hoje tem 3, 4 fábricas, mas muito pouco. Aquela época em que a direção da Grendene anunciou que iria transferir para o Nordeste boa parte da produção, se não toda, impactou bastante, deu um sacudão no município? Deu bastante mesmo. Que aqui alugavam até porão e tudo, e aí o pessoal foi embora, né? Aí o problema maior foi o sindicato, que não se entenderam muito lá, e então ele resolveu ir para o Nordeste, para o Ceará. E ali, Em Sobral, no Ceará. Sobral. E ali, hoje, lá estão com 20 mil funcionários. Aqui, eu acho que em tudo deve ter 2 mil funcionários. Que é a parte administrativa de criação, né? É, aqui em Farroupilha. Sim. Agora, a cidade que puxou mais para cá, para o centro, onde é que é o perímetro urbano da cidade, que passou a rede ferroviária, em primeiro lugar, e depois a Júlio Castilhos. E aí, então, começou a desenvolver. Eu tenho um mapa, Vila Nova Vicença, pelo Dario, que foi o primeiro engenheiro de Farroupilha, que demarcou a cidade, né? E os terrenos eram tudo 20 por 40. Então, aqui eram grandes. Uns terrenos enormes. E aí depois começou o pessoal a fazer terreno menor, e hoje a maioria é 360 metros quadrados, né? É suficiente, né? Para uma casa boa, né? Sim. Casa simples. Mas o que desenvolveu aqui foi que a rede ferroviária, que vinha o trem de Porto Alegre a Caxias, passava ao meio-dia para Caxias e às 2h30 de Farroupilha a Porto Alegre. Inclusive a região do Desvio Blaut foi o primeiro roteiro colônia de férias do estado, né? O pessoal vinha de Porto Alegre para passar férias aqui. E aqui tinha o Veraneio Guarani, que era do Arimate, que eu me lembro que eu estava no ginásio Santiago, que eu estava, não me recordo se era numa admissão ou na primeira série do ginásio, e queimou o Veraneio Guarani, que eram tudo de madeira, né? E aquilo foi um choque, porque também era época do pessoal vir veranear, né? No verão, né? Vinha de Porto Alegre, de todos aqueles lugares, vinham veranear em Farroupilha. E esse de Desvio Blaut também, que era um veraneio que também tinha bastante gente que vinha de Porto Alegre. Inclusive, olha como o senhor faz menção à passagem da rede ferroviária, do trem, enfim, e na época do movimento de emancipação de Farroupilha, havia, na verdade, 2 núcleos que disputavam a sede do município. Um era Nova Vicenza queria que a sede do município fosse aí, e lá do outro lado tinha Nova Milano, que também queria ser a sede do município, né? Foi o início. E o trem foi o que determinou. Que eu sei que a minha falecida mãe acompanhava meu pai a cavalo em Nova Milano para escriturar um terreno. Que o cartório era lá, do Vicente Zamboni. Então tinha escriturar um terreno, sair daqui de Farroupilha e Nova Milano. E aí depois, então, a coisa foi crescendo, Farroupilha, e aí depois então passou aqui para Farroupilha. Com certeza, uma história bonita. O que o senhor lembra mais também da Farroupilha das antigas e de fatos que o senhor pode compartilhar conosco? Assim que o comércio aqui, por exemplo, tinha os armazéns de secos e molhados. Então tinha o Luiz de César, o Antoninho Pedó, tinha o Perini, tinha o Ruaro, tinha Dalmolin. O conhecido Ruarão, o pessoal chamava, né? Mas ainda era a Casa Ruara de madeira, quando eu conheci. E a primeira, mais importante, era Dalmolin Irmãos, onde que meu pai veio fazer
a escrita, né? A contabilidade. Certo. Que aí ele veio de Porto Alegre, veio trabalhar em Farroupilha, onde que depois conheceu minha mãe e ficou aqui por Farroupilha mesmo. Bom, o senhor nos contou de que antigamente os terrenos aqui em Farroupilha tinham um valor, vamos usar um termo quase que preço de banana, né? Eram bastante baratos, em outras palavras. Hoje a realidade já é bem mais diferente, já que o senhor conhece bastante essa área de imobiliária do município, de imóveis. Nós crescemos bastante, o município avançou bastante nesse ponto, seu Mário. Sim, avançou bastante, porque tudo bem urbanizado, com água e luz, esgoto, os terrenos já tudo bem pleninho, né? Que aqui a maioria, onde é que não era morro, era banhado. Então aquilo lá tinha que dar um jeito, né, para o pessoal construir. Eu sei que quando eu vendi o terreno aí onde que hoje é o NPS, era um banhado do Zé Maria. Banhado do Zé Maria? Que era um coveiro que morava perto do cemitério. E era assim, no potreiro, né? E aí o construtor pediu para mim, para encontrar o firme aqui, quando construiu a agência do NPS. Sim. Eu disse, olha, uns 5, 6 metros para você chegar no terreno natural. E quando mais é uns 8 metros, e foi 8 metros. Foi 8 metros para encontrar a rocha, rocha firme. Não, mas enfim, lajado. Aquela terra firme. Então aí fizeram um batistaca. E aqui em Farroupilha praticamente assim, por exemplo, eu sei que na época da Madesati, eu vendia o terreno para a pessoa, e a pessoa não tinha dinheiro para construir, né? Então a Madesati construía a casa, para depois pagar a emprestação, mas tinha que ter a escritura. E eu vendi terreno, escriturado, registrado, tudo. Ele mandou construir a casa da Madesati, mas só que depois não me pagou. E eu fiquei por isso mesmo. E teve desses casos também. E teve esses casos. Mas a gente tem que fazer o quê, né? Acontece. Sim. O senhor nasceu, na verdade, quando o senhor nasceu em Caxias do Sul, é isso, né? Sim. Mas seus pais sempre moraram aqui no centro de Farroupilha, onde o senhor mora hoje, né? Onde que eu moro. Tinha uma casa de madeira, que hoje só tenho a fotografia da casa. O senhor pensa em trocar de cidade ou o senhor quer ficar aqui até que Deus lhe conceda a vida? Eu amo Farroupilha. Eu nasci e me criei. Estou bem... Até muita gente pede, seu Mário, como é que o senhor anda assim? Mas eu não tenho nenhum inimigo. Para que eu vou me preocupar? Eu não fiz mal para ninguém. Então, vamos levando a vida. E o senhor ama Farroupilha, então? Amo Farroupilha. Farroupilha está no seu coração? Está no meu coração. Sim. E aqui nós vivemos agora um bom momento também, né? Porque Caxias desenvolveu muito, Bento Gonçalves desenvolveu muito e Farroupilha está no meio, nós estamos no coração da serra, né? E o turismo, a gente tem agora os centros de compras também, que enfim, o setor da malha que contribui muito para a vinda para cá de turistas, a própria questão religiosa do Santuário de Caravaggio, agora o Salto Ventoso também ganha uma proporção muito grande. Então, o senhor vê bons ventos para Farroupilha? Eu vejo, porque olha, três redes de hotel que botaram aqui, porque eles não iam construir um hotel sem primeiro fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, o Holiday, são três redes de hotéis internacional, né, que estão aqui em Farroupilha. Eles não iam... Depois, geograficamente... Tem o Holiday, tem o Ibis, né? O Ibis também, são tudo... E mais os empreendedores daqui que também ampliaram e melhoraram, né? Tem isso aí, uma coisa que eles não iam botar o dinheiro. Por exemplo, quando a matriz da Lojas Paludo era lá em Nova Prata, né? Paraí, veio para Farroupilha, porque fez pesquisa, sabe que aqui é um centro, geograficamente, né? Aqui, entre Caxias e Bento, e depois Farroupilha é um lugar bonito assim, não é muito acidentado, que, por exemplo,
Eu vejo os loteamentos em Caxias hoje lá, e outros loteamentos lá em Bento, umas pirambeiras. E aqui em Farroupilha não é tão acidentado. Sim. E olha... Nós temos aí a Melita do Brasil também com um centro de distribuição aqui, grandes marcas, a Trombini, a Sim, Tramontina, a Big Fair, a Silvestrin Frutas, a ITM, enfim, o Grupo Tonin como um todo, Bolsas Tonin, agora com o Himalaia Tonin Empreendimentos também. Então temos, e grandes redes supermercadistas também estão em Farroupilha, e chegaram e estarão por chegar outras redes, então significa que Farroupilha está em franco crescimento. Tá. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Que não pode... Essas empresas aí estão de vento em popa, cada vez produzindo mais. Hoje, a Malharia Anselme, a Biamar, um dos maiores empreendedores que vieram do interior aqui são lá de Linha Jacinto. O Itacir Marmentini, da Biamar. Sim, a Dona Maria de Lourdes Anselme, da Anselme. O Reni Anselme. Outra memória importante. O Mário Tonin. Outra memória importante que a gente não pode deixar passar em branco foi uma perda irreparável nesse ano, o falecimento do seu Adelino Colombo também. Lojas Colombo aqui em Farroupilha. Mais de 300 lojas entre o estado, o centro-sul do Brasil. E aqui a matriz também, né? Também. Eu sempre digo para a maioria do pessoal assim que o maior empresário de Farroupilha é a Grendene e em segundo lugar é as lojas Colombo. Depois, por sinal, vem outras empresas bem fortes também, né? Mas eu sempre disse que o maior primeiro lugar é a Grendene, depois vem as lojas Colombo. Seu Mário, para a gente concluir, algo mais que o senhor queria nos deixar dessa contagem superficial de um pouco da história dos 87 anos de Farroupilha, algo mais que o senhor queria partilhar com a gente? Eu sempre, assim, eu digo que quando eu completei os 87 anos, o pessoal me pedia, que idade, seu Mário? A idade do município. Muito pouca gente sabia de me dizer. Eu disse, 87 anos. Então eles ficavam devendo, né? Mas alguns sabiam de que o município estava com 87. Até por sinal, esses dias eu estava comentando com uma pessoa aí que Londrina, eu conheci Londrina, que estava no começo, e aí eu ouvi falar que Londrina também completou 87 anos. Então, mesmo a idade do município de Farroupilha. Sim, olha aí, que legal. Seu Mário, quero agradecer muito, obrigado por essa oportunidade, por ter estado com a gente aqui contando um pouco da história também, essa história viva da nossa comunidade, como é bom, gosto muito desses encontros, desses programas, dessas oportunidades, porque a gente vai aprendendo sobre o passado, daqui a pouco a gente já leu, mas está aqui uma personalidade que viveu e que nos conta a história, por exemplo, da primeira rua que foi calçada em Farroupilha, a construção da igreja, a doação do terreno para a igreja, a doação do terreno para o cemitério público municipal de Farroupilha e tantas outras nuances também que marcaram esses 87 anos do nosso município de Farroupilha. Então, muito obrigado, seu Mário, que Deus lhe conceda sempre, cada vez mais, muita saúde, lhe conserve esse cidadão especial que o senhor é também e que, acima de tudo, o senhor continue sendo essa pessoa simples, especial e que esta sua memória rica continue presente, porque é difícil encontrar uma pessoa que tenha a preciosidade da memória que o senhor tem. Parabéns. Fico muito agradecido pela oportunidade e não faltará mais outra ocasião para contar mais um trechinho da vida. Com certeza, prepare os tópicos aí e mais futuramente nós voltaremos para falar mais então sobre
momentos da vida, até também da própria empresa Terraplenagem Farroupilha, pioneira aqui no nosso município. Enfim, o seu Mário tem muito conhecimento. Quem não conhece o seu Buscaíno, aquele da Terraplenagem Farroupilha, aquela do Buscaíno, enfim, tem tantas opções, tem tantas lembranças que conectam ao seu Mário. Muito obrigado pela presença, obrigado também a Simone, que colaborou para a viabilização do programa, sempre muito solícita, muito educada. De coração, Simone, a minha gratidão a ti também. E viva a nossa cidade de Farroupilha, viva os 87 anos de Farroupilha, Farroupilha completando seus 87 anos, seguindo os passos do seu Mário Carlos Buscaíno, que um pouco antes já debutou nesta nova idade dos 87 anos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.